querido amigo e colega da Procuradoria, Dr. Thiago. Agradecer também a presença de todos e os que estão me assistindo pelo YouTube também. É uma grande honra estar aqui para falar sobre um tema que foi, inclusive, objeto da minha dissertação de mestrado na UERJ. Então, estou muito feliz com essa oportunidade. E queria começar com uma pesquisa empírica aqui na plateia. Eu queria saber de vocês quem já teve algum tipo de problema em relação a relacionamento com o fisco. Algum tipo de problema em relação... Nem precisei especificar, mas não judicialmente. Algum contato com algum problema de algum acesso a alguma informação, algum contato com algum procurador, com algum fiscal. Então, já vi que tem bastante. Eu esperava que não teria ninguém, já estava aqui preparada para falar, né? Então, isso demonstra a relevância do tema e a importância da gente abordar esse assunto para que essa situação possa realmente mudar e melhorar em benefício da sociedade como um todo. De início, eu queria falar que os procuradores da Fazenda não são inimigos nem dos advogados da área privada, nem dos contribuintes, muito pelo contrário. Nós somos aliados da sociedade, fomos criados pelo poder público em defesa da sociedade para fazer o cumprimento da lei de uma forma isonômica e justa para todos. E nós, como procuradores, também somos boas pessoas. Eu, por exemplo, sou vegetariana. Quase 4 anos, sou uma pessoa de bom coração. Então, eu queria aliviar um pouco essa tensão que existe. Nós somos pessoas de bem. O Dr. Thiago é quase um vegetariano também. Não temos nada a ver com o aumento do preço da carne também. Nada a ver, nem a Fazenda, nem os procuradores. Então, é importante a gente colocar essa questão. Isso não implica na inviabilidade de cometimento de erros. Isso acontece realmente. Nós somos uma instituição muito grande, um órgão composto por mais de 2.000 procuradores. Então, erros, excessos são normais de acontecer. Mas, como eu vou mostrar aqui para vocês, há uma tendência de modificação dessa postura para que ocorra uma reaproximação com o contribuinte e fazer com que os recursos arrecadados sejam revertidos em benefício da sociedade como um todo. O primeiro slide que eu trouxe para vocês tem aí a propaganda do meu livro, porque foi um tema que eu abordei muito na minha dissertação de mestrado, a questão da psicologia fiscal, que ela estuda justamente o comportamento do contribuinte, quais os fatores levam o contribuinte a adimplir ou não as suas obrigações fiscais. Então, esse é o objetivo primordial do meu estudo na dissertação. É um tema pouquíssimo abordado ainda aqui no Brasil e de extrema relevância, porque não adianta a legislação ser criada sem que antes seja analisada a origem do problema. Caso contrário, ele pode ser ainda mais agravado. Então, a ideia é fazer com que essa cultura de punição e repressão seja substituída por uma cultura cooperativa entre o fisco e o contribuinte, para que esses recursos cheguem à sociedade e sejam melhor aplicados em seu benefício. Um dos pioneiros a falar sobre psicologia fiscal foi o Günther Smolders. Quem tiver interesse sobre o tema, inclusive eu e a minha querida amiga Aline, a gente escreveu um artigo que foi publicado nesse livro que eu coloquei a foto, de leituras clássicas do direito tributário, e ele fala justamente, através de análises empíricas na Alemanha, na década de 50 do século passado, fala das conclusões que ele chegou após pesquisas empíricas de como seria o comportamento do contribuinte alemão, porque ele tinha, e o comportamento alemão, ele na época identificou uma resistência também natural ao pagamento do tributo, alegando que o imposto era visto como uma exigência coativa sem contraprestação. Existia e existe uma desconfiança inata e uma repulsa tradicional frente à autoridade fiscal, especialmente em relação ao povo latino, e a mentalidade fiscal estaria influenciada por aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos e do desenho institucional adotado.
No caso do Brasil, nós temos um sistema tributário bastante complexo e isso acaba também influenciando na postura do contribuinte em relação ao cumprimento das suas obrigações fiscais. No próximo slide, eu continuei relacionando alguns fatores psicológicos que influenciam nesse cumprimento ou não das obrigações fiscais do contribuinte. E, dentre eles, tem o nível de entendimento do grupo social, ou seja, como o comportamento dos seus semelhantes no grupo influenciam na postura em relação ao cumprimento da carga tributária. A imagem da administração pública, que é o tema hoje, é um dos aspectos da psicologia fiscal, que eu vou abordar melhor hoje. Percepção do indivíduo sobre justiça fiscal, nível da carga tributária e em relação à qualidade do gasto público. Também coloquei um diagnóstico da baixa percepção positiva do cidadão brasileiro e relacionei alguns fatores de forma ilustrativa, só para contextualizar o tema da psicologia fiscal hoje aqui para vocês. E aí, um dos fatores, nós temos a baixa qualidade do serviço público, percepção de impunidade e corrupção, falta de moralidade entre os próprios entes federados, principalmente através da guerra fiscal, benefícios fiscais concedidos de forma inconstitucional, concessão de sucessivos programas de parcelamento de débitos fiscais, que tem influenciado numa cultura de inadimplemento e de rolagem da dívida, segundo vários estudos, inclusive da Receita Federal do Brasil, e a falta de consciência fiscal e de educação tributária, que também tem uma grande influência. Inclusive, sobre essa questão da falta de consciência fiscal, eu me recordo que quando eu estava dando aula para a turma de graduação de administração na UERJ, na época em que eu fazia o mestrado, teve um certo momento que os alunos chegaram para mim e falaram: professora, a gente decidiu fazer greve. E aquilo me surpreendeu. Eu falei: gente, aluno fazendo greve? Eu sempre ouço falar de professor fazendo greve. Como assim? Ah, professora, nós não temos condições mínimas de estudar porque está tendo casos de estupro no campus, está tendo problemas de violência, o elevador caiu com pessoas dentro, não tem condições mínimas de estrutura para que a gente possa estudar. E eu lembro que na época eu falei: ao invés de vocês pararem de estudar, que o prejuízo vai ser só de vocês, por que vocês não reúnem professores de contabilidade fiscal, de especialistas em orçamento público, em direito tributário e financeiro, e analisem o orçamento da UERJ, que está na casa de R$1 bilhão por ano, e verificar o porquê que esse dinheiro não está chegando até vocês, conversando com o reitor, buscando soluções para que esse problema possa ser resolvido. Afinal, é um dinheiro público de grande quantidade, R$1 bilhão não é pouco, e esse dinheiro precisa ser revertido em benefício de vocês. E na época eles acharam interessante a ideia, mas não levaram adiante, o que demonstra claramente que o nível de consciência fiscal, inclusive na elite intelectual do nosso país, que são os alunos da graduação, está ainda necessitando evoluir bastante. Então isso me chocou na época, porque realmente falta uma postura mais proativa do contribuinte, do cidadão como um todo, em cobrar uma boa aplicação desses recursos que são arrecadados. E não são poucos. A carga tributária hoje chega a 36% do PIB brasileiro e a boa aplicação desses recursos depende da nossa atuação como cidadão. E mais uma vez eu falo aqui nesse outro slide dos efeitos de um desenho institucional com alto índice de evasão, como é o caso brasileiro. São poucos os que sonegam, mas os que sonegam são muito, eles sonegam em muita quantidade. De acordo com o sonegômetro, que é publicado pelo Simprofaz, o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, só em 2019, até ontem, que foi quando eu consultei, mais de 578 bilhões de reais foram sonegados. Então é um valor que não só deixa evidentemente de ser arrecadado, mas sobrecarrega os outros contribuintes. Como eu mostrei aqui nesse slide, nesse próximo, sem evasão fiscal,
a carga tributária poderia ser reduzida em quase 30%, sem alteração do nível de arrecadação. Então, os sonegadores, eles causam um impacto muito negativo, não só sobrecarregando aqueles que cumprem as suas obrigações tributárias, mas também praticando concorrência desleal com as outras empresas e os empresários que quitam as suas obrigações fiscais, já que eles não conseguem ter um preço tão competitivo quanto aquele que sonega. Então, a sonegação é realmente algo muito grave, está na faixa aí, como mostra esse índice de sonegação fiscal do ano de 2016, 27,6% da arrecadação foi sonegado em 2016, corresponde a 9,1% do PIB. Em 2016 foram 571 bilhões de reais sonegados. É uma quantia bastante expressiva, está deixando de ser arrecadada e aplicada em benefício da população brasileira. E eu coloquei apenas a título ilustrativo, está no meu livro, o resultado da minha pesquisa, e eu arrolei os incentivos negativos que contribuem para esse comportamento, entre eles o alto índice de corrupção, falta de educação fiscal, de publicidade ativa, moralidade entre os entes federados, incentivos fiscais concedidos de uma forma inconstitucional, desnecessária, para setores que muitas vezes não precisam, a complexidade, no caso, uma hipercomplexidade do nosso sistema tributário nacional, entre outros fatores. E agora, falando propriamente do nosso tema, começo falando da nossa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Falo nossa porque ela é de todos os cidadãos, nós somos pessoas contratadas para servir a população brasileira, apenas isso. A nossa proposta não é fazer com que o contribuinte pague a maior carga tributária possível, de forma nenhuma, é fazer com que a lei seja cumprida e de uma forma justa, e essa lei foi elaborada pelos representantes eleitos democraticamente por todos nós, então não somos nós que determinamos isso. Então, se há algum problema nesse nível da carga tributária, o problema é do Legislativo, não é da Procuradoria, tá? Apenas para colocar isso. Nós temos hoje, como mostra aí o gráfico, 2.157 procuradores, distribuídos em 107 unidades descentralizadas, contamos com quase 6.000 colaboradores e temos um estoque hoje de dívida ativa de quase 2,2 trilhões de reais, dividido entre 5,4 milhões de devedores, sendo que quase a metade disso, 44,8%, são irrecuperáveis. Então, nós temos esse cenário, um cenário bem grave, como os senhores podem ver, o que faz com que a Procuradoria tenha que especializar e focar as suas atividades naqueles devedores que estão de má fé, nos grandes contribuintes. Como a gente vai ver nesse próximo gráfico, 0,6% dos devedores pessoa jurídica são responsáveis por 70% do total de débitos de pessoa jurídica. Então, é uma pequena quantidade de contribuintes responsável por uma grande quantidade de débitos, por isso o enfoque tem que ser neles. E hoje em dia a gente considera grandes devedores acima, que têm um débito acima de 15 milhões de reais. No caso das pessoas jurídicas, a situação ainda é mais concentrada. 0,2% dos devedores pessoas físicas são responsáveis por 34,7% do total dos débitos, junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Esse foi um estudo da PGFN de junho de 2019 e demonstra, inclusive, que apenas 7,8% das entidades empresariais possuem débito inscrito em dívida ativa da União, ou seja, são poucos os sonegadores, pelo menos em âmbito federal. Esse estudo é muito recente e demonstra que são poucos os que sonegam, na verdade, embora a gente tenha no imaginário uma cultura de tolerância à sonegação, são poucos os que efetivamente sonegam, mas eles sonegam muito e dão um prejuízo muito grande para todos os outros contribuintes e para o país, de uma forma geral. Em relação ao nosso tema, que é a relação fisco-contribuinte,
Eu queria mostrar para vocês o nosso planejamento estratégico da PGFN de 2017 a 2020, demonstrando claramente que existe uma preocupação em reaproximação com o contribuinte. Esse pedaço do planejamento estratégico que eu coloquei para vocês mostra que um dos objetivos nesses 4 anos seria de auxiliar o cidadão a compreender a sua responsabilidade fiscal e aprimorar e garantir a efetividade e a racionalidade da recuperação do crédito público e garantir a uniformidade e coerência nas orientações jurídicas. E isso não implica que a gente não possa cometer erros, falhas, excessos. Isso evidentemente acontece principalmente no escritório de advocacia pública tão grande. Mas o que é importante demonstrar aqui, eu fiz questão de vir aqui para falar para vocês, é que há uma tendência institucional de mudança em relação à postura da Procuradoria da Fazenda em relação aos contribuintes de boa-fé, que fique bem claro, que é a maior parte dos contribuintes. E aí eu relacionei algumas medidas da Procuradoria, medidas muito recentes, que demonstram essa preocupação institucional de melhora da relação fisco-contribuinte. Nós temos hoje um regime diferenciado de cobrança de créditos, conhecido como RDCC, com ajuizamento seletivo de execuções fiscais apenas para débitos acima de R$20 mil, e quando há indícios de disponibilidade patrimonial por parte do devedor, a fim de evitar uma sobrecarga do Poder Judiciário, realização de audiências e consultas públicas, inclusive no projeto de implementação de um cadastro fiscal positivo, canal de denúncias patrimoniais para justamente viabilizar uma punição daquele contribuinte que sonega, que frauda, que age de forma ilegal, a criação do Regularize, que é um portal digital de serviços da Procuradoria, que viabilizou a concessão de parcelamentos online e de requerimentos sem a necessidade do contribuinte ter que ir presencialmente na unidade, tanto na Procuradoria quanto na Receita Federal. Processo administrativo de primeira cobrança, viabilizando com que o contribuinte possa tenha a possibilidade de quitar, parcelar seus débitos antes de um eventual ajuizamento. E o mais recente, que foi publicado agora em 27 de novembro de 2019, a regulamentação da transação na cobrança da dívida ativa da União. Em março, quando eu estava fazendo uma palestra com a Aline, lá na OAB da Barra, eu lembro que um advogado levantou a mão e perguntou muito sobre a possibilidade de transação na Procuradoria da Fazenda. Na época, a gente não tinha essa possibilidade, porque a gente depende de uma autorização legislativa para negociar os débitos, os créditos fiscais. E na época ele questionou muito, alegando que o novo CPC estava nesse sentido, de incentivar a transação, por que a gente não poderia. E hoje a gente pode. Inclusive, a Procuradoria abraçou essa ideia. Como vocês podem ver, eu selecionei dois artigos que demonstram claramente uma preocupação da Procuradoria da Fazenda em presumir a boa-fé do contribuinte, em defender a concorrência leal entre os contribuintes, um estímulo à autorregularização e conformidade fiscal e a redução da litigiosidade. Como os senhores podem ver no artigo 6º, são obrigações da Procuradoria da Fazenda Nacional prestar esclarecimentos acerca da situação econômica do devedor, presumir a boa-fé do contribuinte em relação às declarações prestadas e notificar o contribuinte sempre que verificada a hipótese de rescisão da transação com concessão de prazo para regularização do vício. Então, existe uma tendência de realmente aproximação do contribuinte de boa-fé e de facilitar a autorregularização e de redução da litigiosidade. E já me encaminhando para o final, eu queria citar aí o artigo também super recente do meu querido amigo e colega Júlio César, que está aqui prestigiando, publicado no Jota, no dia 2 de dezembro, ou seja, 2 dias atrás, com um título que justamente tem tudo a ver com o objetivo dessa palestra: Fisco e Contribuinte, um relacionamento solidário. Como a administração tributária está mais próxima do contribuinte, quem puder ler, está maravilhoso o artigo, eu super recomendo. Eu selecionei a
apenas para fins ilustrativos, duas medidas que a Receita Federal tem tomado para que o contribuinte possa cumprir as suas obrigações fiscais de forma mais simples, de uma forma mais descomplicada. O primeiro é o atendimento orientado. Desde 2015, a Receita Federal presta auxílio ao cidadão. É uma oportunidade em que o contribuinte obtém informações do seu interesse de forma simples. E em 2018, a Receita Federal prestou mais de 216 milhões de atendimentos em suas mais variadas plataformas. E o segundo caso é em relação aos grandes devedores. Através da atuação da Receita Federal, mais de 27 bilhões ingressaram nos cofres públicos decorrentes da autorregularização, em virtude da reunião de conformidade tributária e o alerta de inconformidade em relação aos grandes devedores, fazendo com que sejam marcadas reuniões com orientações presenciais sobre o entendimento da administração tributária, evitando dessa forma com que o contribuinte seja multado, autuado, sem necessidade. E por fim, eu queria encerrar com uma frase que está no artigo do Júlio. Não se trata, portanto, de ver a tributação como fim em si mesmo ou buscar a arrecadação pela arrecadação. Precisamos sim entender que a tributação tem um fim social, se destina à realização dos objetivos constitucionais que beneficiem todos os cidadãos. E para que isso ocorra, é fundamental que todos nós, contribuintes, advogados, possamos colaborar para que essa relação fisco-contribuinte se torne cada vez mais próxima. Muito obrigada a todos, estou à disposição.